Boa tarde, meus amigos e irmãos. Estamos neste momento iniciando um breve estudo, uma breve reflexão para animar a nossa alma dolorida, por todos os problemas que estamos a passar neste momento, não só no mundo, mas em particular no nosso Brasil. Estamos neste momento com muitos irmãos sofrendo, passando por dificuldades intensas, e estamos com isto altamente necessitados de escutar a palavra de Deus para que ela possa ter eficácia no nosso equilíbrio emocional. Para preparar esse início de reflexão, vou ler Tudo Passa, do nosso querido amigo, presidente honorário da nossa Escola Jesus Cristo, Chico Xavier, que através dos mensageiros espirituais, principalmente Emmanuel, tanto trazendo para todos nós mensagens de elevação espiritual, mensagens que calam e que devem calar, na realidade, bem fundo no nosso coração, para que possamos entender melhor toda essa panorâmica que se apresenta terrível, mas é uma panorâmica necessária para o nosso aprimoramento espiritual. Com certeza, esses problemas que todos nós estamos passando são problemas necessários aos nossos espíritos, nada é por acaso. Temos necessidade deste remédio amargo, mas também temos a necessidade de fortalecer os nossos corações, fortalecer as nossas almas para todos nós enfrentarmos com muita intensidade, com muita força interior esta problemática. Preparando então para o nosso estudo de hoje, tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido, do que está longe, passará. Passará os dias de tristezas, dias de felicidade. São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias
repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Entendeu, meus irmãos? Não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. Tenhamos confiança nisso. Jesus, nosso Mestre, Senhor, Ele vela por nós, porque Jesus está no leme dessa nau, que é a terra, e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. É isso. É nisso que nós devemos ter essa esperança. A terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. Não podemos fraquejar. Sem esmorecimento. E confiemos em Deus. Sem esmorecimento e confiarmos em Deus. Aproveitando cada segundo, cada minuto que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Meus irmãos, a lição de hoje, ela é do livro Pão Nosso, capítulo 30, intitulado Convenções. Esse capítulo escrito por Emmanuel baseou-se no Evangelho de Marcos, que está no capítulo 2, versículo 27. E Emmanuel, tomando por base esse versículo 27, ele escreveu, através das mãos dadivosas do nosso querido Chico Xavier, uma mensagem que nós vamos analisar. Mas antes da gente começar a ler a mensagem, eu vou contextualizar mais esse capítulo 2, a partir do versículo 23, sendo que o versículo 27 é o versículo da nossa reflexão. Então, o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. E sucedeu passar ele, num dia de sábado, pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: acaso nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? E prosseguiu:
o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então vejamos aqui, meus irmãos, que sábado é um dia da semana, né? O último dia da semana. É o dia do descanso, do judaísmo, o Shabá, e sendo o sétimo dia da semana. Neste dia, judeus religiosos, samaritanos e certos cristãos se celebram da criação bíblica dos céus e da terra em 6 dias e esperam uma futura era messiânica. Então, sábado, aqui na cidade de Campos, eu me recordo muito bem, o comércio ficava aberto até meio-dia. Eles chamavam de semana inglesa. E a partir do meio-dia, tudo praticamente fechava. Aí ficava da parte da tarde de sábado e domingo o dia inteiro, praticamente tudo fechado na área do comércio. Mas a nossa reflexão hoje ela vai se prender à mensagem que diz o seguinte, no Emmanuel, né, começa a mensagem dizendo que o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Nós sabemos que existem convenções religiosas, né? Convenções sociais, convenções educacionais, convenções políticas, enfim. A sociedade ela é estruturada em diferentes tipos de convenções. É lógico que não é permitido, por exemplo, em igrejas, a gente entrar em trajes de banho. Os trajes de banho é para tomarmos um banho de sol à beira-mar. Não é assim? Então, isso é uma convenção, né? A gente ter vestimentas adequadas para certos ambientes. Vai a uma festa, não é? Uma roupa condizente ao tipo de festa ou de reunião, enfim. São convenções determinadas para a sociedade se movimentar com dignidade. Porém, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado que existem as convenções, mas dentro dessas convenções deve existir algumas flexibilidades. Vou citar um exemplo. Esses dias eu assisti um filme intitulado Até o Último Homem. Ele era adventista. Todos nós sabemos que o adventista, ou outras denominações religiosas, tem o sábado como um dia santo, onde não se pode exercer nenhum tipo de trabalho material, vamos assim dizer. Este homem, ele entra no exército com o intuito não de usar arma para se defender ou matar o inimigo, né? Ele queria entrar para o exército, e isso é uma história verdadeira. Ele queria entrar para o exército para ajudar
como médico aquelas pessoas que sofriam, né, violentações, tratar os ferimentos. A gente sabe que dentro de uma guerra nós temos violências terríveis, né, mutilando corpos mesmo. Esse filme é de Mel Gibson, a direção é o mesmo diretor da Paixão de Cristo. Ele é muito violento nessa parte, mas a mensagem que nos traz é o seguinte: houve um tempo em que ele deveria, num dia de sábado, salvar pessoas que estavam não no hospital de campanha, onde ele fazia os devidos tratamentos, mas que estavam no local onde deveriam ser pessoas que deveriam ser recolhidas. E ele, muito fragilizado, ele mesmo sendo sábado, ele foi até esse lugar onde haviam pessoas entrincheiradas, né, com inimigos terríveis, salvar essas pessoas. E ele fez esse bem. Então, a convenção era que não se podia trabalhar neste dia. Era um trabalho que ele estava exercendo na realidade. Mas, além do trabalho de ajuda, de cuidar dos doentes, ele resolveu, né, colher estes homens para depois tratá-los com dignidade. Imagine, meus irmãos, a gente está reunidos em nome de Deus, assistindo uma palestra, uma pessoa passa mal dentro do templo e em frente ao templo esteja passando um médico que esteja de camiseta e de bermuda, né? Esse médico se presta a ajudar a pessoa que está passando dificuldades naquele momento, uma prestação de socorro, né? Mesmo que a convenção do templo seja, né, não entrar em trajes assim mais sumarizados, mas essa aí que é a flexibilidade. Ele entrou para ajudar, para socorrer aquela pessoa. Há criaturas que por elas se sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo? Muitas vezes uma pessoa necessitada, né? Uma pessoa que não entende muito desse mundo moderno, às vezes vai levar um documento, uma repartição para resolver um determinado problema, né? Às vezes a pessoa que está atendendo, sem muita compreensão, né, não aceita o documento porque está faltando alguma coisa, né? Uma inflexibilidade. Às vezes uma pessoa que mora muito longe, né, gasta dinheiro para chegar até o centro até o centro da cidade,
Então nós vemos aí, quando existe, né, um interesse coletivo para o bem, né, isso que Emmanuel quer dizer para a gente, interesse coletivo para o bem, nós não devemos ficar presos a certas minúcias, certas minudências. Essas certas minudências, essas certas minúcias prejudicam. Precisamos colocar precisamos nos colocar na posição do outro, do que o outro está a sofrer. Será que é tão difícil nós compreendermos isto, meus irmãos? Quando a gente olha aquelas pessoas amontoadas à beira da Caixa Econômica Federal, pessoas necessitadas daqueles R$ 600, né? Muitas vezes num sol escaldante, umas perto da outra, não é? A gente olha para as necessidades humanas, as necessidades, quer dizer, o ser humano ainda, nós seres humanos ainda, resolvemos os problemas tecnológicos, mas não resolvemos o principal problema da Terra, que é a fome e a desigualdade social. Então, meus irmãos, nesse ponto aqui, a gente guardar bem essa lição de Emmanuel. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Pensemos nisso. Vamos ter cuidado com as radicalizações. Radicalizar é ir na raiz dos problemas, mas aqui eu estou falando na radicalização inflexível, sem um bom senso. Nós temos que ter um bom senso. O cristão, ele precisa ter bom senso. Nós não devemos julgar, discernir sim. Nós temos que ter poder de discernimento. O julgamento é de Deus, nosso Pai. Mas nós temos que discernir. Ouvir, escutar, filtrar, ver se aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está escutando, o que de bem traz para a nossa coletividade. O nosso pensamento, ele tem que ser um pensamento coletivo para o bem. Não um pensamento egoístico, o meu bem-estar, não. É o bem-estar social que tem que estar presente. Nós temos que pensar nas nossas atitudes, do nosso dia a dia, pensar nessa convivência mais fraterna, convivência mais irmanada. Nós fazemos parte, meus irmãos, do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que vivemos aqui na terra, nós temos que ter um olhar de compreensão em relação às dificuldades que outros estão passando. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Lógico que tem que existir convenções, senão o mundo viraria um caos, viraria uma bagunça generalizada, não é? Nós não estamos aqui falando que nós devemos ser desequilibrados, não de hipótese nenhuma. Nós temos que ter um equilíbrio, mas um equilíbrio baseado no bom senso.
um equilíbrio para decisões flexíveis, que muitas vezes se interpõem ao nosso lado. Então, repetindo aqui, né? Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. Não é? Dentro das circunstâncias devidas, né, a gente tem que decidir o que vai ser feito. E essa decisão é a decisão visando sempre ao bem-estar coletivo. Eu estou frisando bem isso porque nós ainda trazemos em nossos corações o egoísmo que está há muitos séculos potencializado em nossos corações. O personalismo, não é? O personalismo, eu. Esse personalismo nos atrapalha muito. Somos nós que estamos no planeta Terra, que temos que partir para a luta, né? Orar muito pelo nosso país, pelos líderes mundiais, porque as dificuldades estão cada vez mais se assomando. Então nós precisamos de ter assim as emoções bastante equilibradas neste momento. Não é hora de nos fixarmos em pensamentos negativos, em pensamentos de tristeza, de desânimo. Continuando aqui, para a gente ir concluindo a mensagem que já está quase chegando a nossa hora de terminar. Então, continuando aqui, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Cada um de nós, na nossa construção do nosso destino, estamos construindo a nossa evolução. Estamos, como diz Pietro Baldi, caminhando para a superconsciência, onde nós estaremos unificados com o todo, que é Deus. Está muito distante isto, mas essa deve ser sempre a nossa meta, o nosso principal objetivo. O tempo, o que designam, a cada um tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. Nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que ferem, as palavras que matam a esperança, né? Nas nossas discussões, nos nossos entraves pessoais, nós temos que tomar bastante cuidado. Nós não podemos perturbar a ordem, nós não podemos perturbar a tranquilidade dos outros, nem nos perturbarmos interiormente. Nós temos que buscar força sempre através da oração, rogando a Deus que essa tranquilidade não pereça em nosso interior, mas que ela crie raízes profundas em nossa alma, em nosso coração. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo
dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. As convenções existem no mundo para o nosso aprimoramento. A Terra, ela é um planeta onde as organizações dentro da ética, dentro da moral, dentro do sistema de Deus, dentro da lei de Deus, quer dizer, tudo tem que ser feito de acordo com o sistema de Deus, todas as convenções, né? Agora, os homens, nós somos de diferentes evoluções, de diferentes maturidades, podemos ter muitas vezes compreensões assim meio desacertadas com relação a isto. Mas lembremos sempre que a lei de Deus, coadunada com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é sempre o nosso norte. Devemos sempre nos nortear pela palavra do Cristo. Pela palavra somente não, pelo exemplo, palavra e exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso modelo para atingirmos o Pai. Ele, o Filho unigênito de Deus. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Jesus, nosso mestre, construiu este planeta para que nós, dentro desta casa, que é uma casa que a gente pode dizer uma casa-escola, uma casa-hospital, uma casa-escola, uma casa-hospital, nossas almas doentes vêm aqui passar por um processo de educação através das experiências, né? Das experiências que temos, né? e que estamos tendo na atualidade, com o intuito dessa experiência sairmos melhor, né? Mudarmos. Que beleza seria conseguir, a partir desse processo, outros processos talvez virão, com certeza, mas ir mudando este planeta através do pensamento coletivo, né? Através do pensamento coletivo no bem. Encerrando, se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, Deus não nos esqueceu de nós, não, meus irmãos. Ele é nosso Pai. Se o Criador for a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? Vamos deixar a inferioridade de lado. Vamos fazer valer aquela máxima. Todos nós somos filhos de Deus, por mais imperfeitos que sejamos. Enfim, meus irmãos, as convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Não preciso dizer mais nada. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as. Emmanuel pede que nós respeitemos as convenções, mas respeitemo-as na afeição justa e construtiva. Contudo, porém, não
as convertas em cárcere. A palavra de Deus deve libertar a nossa consciência. Devemos nos libertar paulatinamente a nossa consciência para lá na frente atingirmos a superconsciência. E para finalizar, como prece, a nossa prece inicial foi feita com a leitura Tudo Passa. E a nossa prece final vai ser feita através de Confie Sempre, das mãos dadivosas desse grande médium que é o nosso Francisco Cândido Xavier. Que fique isso guardado para nós como força e lenitivo para novas empreitadas que se seguirão em nossas vidas, para as nossas vidas. Confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer. Preste bem atenção, meus irmãos, isso é muito importante para nós, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã, meus irmãos, será outro dia. Uma boa tarde para todos, que Deus nos abençoe, que assim seja.